Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao canal O Poder Está em Mim, né? O Poder Está em Mim. Eu trago nesse canal aqui as possibilidades para que nós busquemos mais autoconhecimento, para que nós consigamos aí dar continuidade a essa programação que eu venho fazendo, né, de estudo, para que a gente consiga aí entender o processo pelo qual nós estamos passando aqui no planeta Terra, né? E hoje, né, eu concluí um estudo sobre o caminho do aprendizado, o conhecimento e conquista, né? E para que nós consigamos, né, entender, aprender sobre tudo isso, nós temos que usar as ferramentas, né, que são colocadas à nossa volta. E uma delas, né, foi aquela a espiritualidade, o misticismo, alguns filósofos, né, alguns entendidos nessa história aí do místico, né, eles acharam por bem dividir em grupos, né, grupos do dia, a data do nascimento, usa astrologia, usa meditação, usa uma série de recursos para poder, né, traçar uma linha de estudo para que nós tenhamos ferramentas necessárias para entender esse processo, né, que é deveras complicado, que é um pouco com pouco material para que a gente possa entender e desenvolver, né? Precisa estar assim muito avançado no estudo do místico, né? Da conexão com a alma, a psicologia, a física quântica, né? A parapsicologia também, a espiritualidade, filosofia, todas as ferramentas necessárias, né? Física quântica, teoria das cordas, né? Que a gente possa estar utilizando para estar desenvolvendo o nosso conhecimento nessa área, né? Que é mística, onde existe pouco conhecimento ainda, né? Então, a nossa missão aqui na Terra, né? Nós viemos aqui para concluir uma jornada evolutiva da nossa própria alma, ou seja, desenvolver os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E essa missão aqui, ela é para ter assim na nossa condição de espírito, né? Eu sempre falo, né? Nós somos espíritos, né? Encarnados, né? Existe na minha consciência aqui, na minha teoria, né? Naquilo que eu venho aprendendo, ver desenvolvendo, né? Nós somos espíritos, nós aqui no plano Terra encarnado, e existem os desencarnados, aqueles que já partiram, que já estiveram aqui, né, os mestres ascensionados, nossos amigos espirituais, mentores, né, e assim por diante, são todos espíritos em certos graus de evolução. Então, nós somos um espírito, né, que nós adquirimos um corpo para a gente vir aqui e evoluir. E alguns dividiram, né? O dia que nós nascemos, né? Nós somos uma alma com uma energia, né? Que adquirimos esse corpo. E no dia que nós nascemos, né? O dia, o mês, o ano, tem um significado muito grande de acordo com as pesquisas que os entendidos vêm fazendo, né? De como as pessoas que nasceram em determinada data, como elas se processam, como elas vivenciam aqui a evolução, como elas dão continuidade, como elas encaram psicologicamente, né, os problemas a serem enfrentados na vida, né? E a cada existência vivida aqui no planeta, né, no planeta Terra, nós temos a possibilidade, né, de evoluir quando entendemos que precisamos estabelecer o equilíbrio entre os 6 corpos que nós temos. Nós temos 6 corpos, né? Mas o essencial é que, no mínimo, nós consigamos colocar em equilíbrio o corpo físico e o corpo espiritual, a mente. E nós não fazemos isso. Existem muitas pessoas aí vivendo sem alma, afastada da própria alma, vivendo a vida fora, não está vivendo a sua própria vida para concluir a sua jornada e acaba perdendo a encarnação. Retorna no mesmo estágio, volta e fica nesse círculo vicioso aí, que é a roda de samsara, tá? O que às vezes não acontece, né? Porque muitos adquirem o corpo e não estabelece conexão, não evolui,
e acaba perdendo a possibilidade de evoluir. Infelizmente, acontece isso. Que a religiosidade fala que contrai débito, que ela não fez o que deveria ser feito. Eu já entendo da seguinte maneira: eu acho que a pessoa ela não se deu conta, na realidade, de quem ela é, e ela não teve a possibilidade, a oportunidade de alcançar a evolução pela qual ela veio aqui cumprir como missão, né? Segundo, né, os budistas, principalmente, né, a data do nascimento, o dia em que a alma adquiriu um corpo para alcançar a evolução, né, é bastante importante, é um ponto, é um parâmetro que a gente pode, né, a partir aí da pesquisa que vem fazendo das evidências das pessoas que nasceram na mesma data, qual é o nível de interesse que elas têm de buscar conhecimento, eles fizeram umas colocações, né, e trouxeram para nós entendermos. E nessa consciência é possível entender as dores, sofrimentos e as alegrias de determinadas pessoas, os comportamentos de certas pessoas, né? E quem nasce entre os dias 1 a 5, né, de cada mês, né, seja lá o signo, ele vai falar, a astrologia, vai falar aqui, né, do signo, do mês, né, também tem uma colocação interessante, e pelo estudo que eu venho fazendo, tudo vem batendo, né? Eu tenho analisado aqui muitos clientes, os clientes das datas que eles nascem, né, eu estou catalogando, são parecidos com os mesmos problemas, as mesmas situações, pessoas que moram uns aqui, outro lá do outro lado do mundo, lá no continente europeu, e de repente vivem uma vida idêntica, passaram por problemas idênticos, né? Interessante isso, né? Eu vim pesquisando e agora está na hora de trazer isso que eu consegui entender desse processo aqui, né? Então, quem nasce os dias 1º e 5 são aqueles que despertaram o fogo espiritual, né? O que vem a ser isso? Então, são pessoas, né, que adquiriram coragem suficiente para entender que existe uma alma que comandando tudo, uma consciência que é preciso dar atenção nessa consciência. Então, eles adquiriram coragem para ir buscar essa verdade, né, para fazer a coisa acontecer numa última existência aí, né? Eles são consideradas pessoas que perceberam o espírito, entenderam a alma e começaram a se desenvolver. Mas eles não viveram, não tiveram tempo de viver aquela situação que eles eram buscando. Ou seja, né, a alma ela foi evoluindo, evoluindo, conseguiu entender, né, que existe um fogo espiritual dentro de cada um de nós, né, descobriu, mas não teve o tempo suficiente para viver essa situação. Então, de repente, eles estão retornando e precisam dar continuidade a essa vivência. Assim por diante, cada data, né, eu vou falar aqui, né, existe uma colocação da evidência dessas pessoas. Né? O interessante disso tudo, né, é que a pessoa, nós paramos, não foi nem por nossa culpa, foi porque passamos pelo véu do esquecimento, né? A nós é imposto uma outra condição, uma outra situação, nós desenvolvemos outro ego e, de repente, aquilo fica esquecido. E não existe nada, ninguém para estar lá trazendo para nós aquela colocação, olha, você precisa dar continuidade, você precisa viver a alma, cuidar da alma, não só do corpo físico, é preciso traçar uma trilha mística, é preciso cuidar tanto da alma como nós cuidamos do corpo físico, e nós não fazemos, porque no plano Terra, a religiosidade, ela se incumbiu de trazer a evolução para a humanidade, e ela deixa muito a desejar nessa área, porque nós entendemos que no sentimento, na emoção, na mente da pessoa, é ela que precisa encontrar os parâmetros para solucionar os problemas advindo de certas transtorno emocional que ela possa estar passando. Tá? É a própria pessoa, ninguém consegue isso. Você pode buscar um terapeuta que vai te ajudar, um psicólogo, né, um paranormal, você pode buscar um psiquiatra, mas se você não demonstrar o interesse em fazer a coisa acontecer, isso não acontece, tá? E nós não somos orientados para isso, a gente não é orientado, olha,
você precisa prestar atenção no seu sentimento, que tipo de sensação está desenvolvendo, como você vive. Nós não estamos, não somos orientados para isso, então é preciso que nós descobramos através, né, das figuras, através de arquétipos, através de experiência, através de estudo de filósofos, de cientistas, né, em que nós entendamos esse processo e façamos a nossa parte, tá? Porque muitos não fazem, né? Então, quem nasce entre o dia 1º e o dia 5 são os considerados o fogo espiritual, né? É preciso dar continuidade a essa situação, e eu vou falar disso depois, né? Por exemplo, quem nasce dos dias 6 ao dia 10, né? São pessoas que foram luz, né? No meio de um sofrimento, foram os guardiões do coração silente, né? Em silêncio, eles entenderam que poderiam estar desenvolvendo isso, mas no seu silêncio. A conexão com o Criador, ela deve ser alcançada no silêncio, na meditação, né? Então, esse grupo, né, do dia 6 ao dia 10, eles precisam estar atentos, né, aí, né, à meditação, o yoga, o Qigong, que traz que traz à tona, né, a mente, a sensação e o sentido real da vida, né? Essas pessoas aí, elas acalmaram as tormentas ao redor, né? Foram pessoas que se preservaram para não sofrer, né? Porque vocês imaginem só numa época conturbada, né? Onde estava acontecendo guerra por tudo quanto é lado, um filósofo fala uma coisa aqui, outro filósofo fala outra coisa ali, né? Como que, de repente, alguém, né? Teve um tempo que a própria religiosidade ela queimou muita gente na fogueira, porque trouxeram à tona ideias, né, que desconectavam com a ideia que eles queriam impor para a sociedade, para que houvesse aí uma harmonia social, né? Então, foram tirando isso das pessoas, e as pessoas deixaram de evoluir por conta dessas situações impostas pela religião, pela política da época, né, achando que era o meio correto de evoluir, tá? Os que nasceram entre o dia 11 e o dia 15, né, são os construtores do destino, né? Foram aquele tipo de pessoa, né, que eles entenderam, né? Eles foram orientadores espirituais, né? Faziam a parte deles orientando as pessoas, guiando as pessoas para entender o espiritual, para entender a alma, para entender a morte, para entender as coisas que ainda a medicina não poderia fazer, tá? E o próprio caminho, descobrir o próprio caminho. Então, nessa condição, foi usado a mitologia, foi usado os deuses, né? Tinha uma ideia lá de quem era Deus, ele colocava. E esse povo aqui, né? Eles começaram a orientar as pessoas para que apaziguar as tormentas e o sofrimento das pessoas, né? Então, criou-se a possibilidade para os outros, mas ele não viveu. Ele não viveu não porque ele não quis, não viveu pela impossibilidade de implantar numa sociedade algo diferente, né? Até hoje, a gente sente como é difícil você, de repente, você desenvolver uma teoria, né? Você se desprogramar e fazer uma nova reprogramação é muito difícil hoje em dia, né? E os nascidos entre o 16 e o dia 20, né? Eles entenderam o processo da vida e da morte e buscaram a verdade, né? Eles entenderam essa situação, são os sábios do umbral, né? Eu costumo falar umbral, né? Por exemplo, a Terra, né? É um lugar de dor, de sofrimento, de alegria, de felicidade, é um estado, não é um local, é um estado em que se encontra a alma de alguém, né? E precisa entender essa situação, né? E essas pessoas se tornaram sábios. Então, né, todos os que nasceram, eles têm uma missão, né? Por exemplo, os nascidos entre 21 e 25 são considerados alquimistas da dor,
né? É aquele tipo de pessoa que enfrentou a perda, enfrentou a dor e soube sair disso. Eles foram rejeitados, foram roubados, foram traídos, passaram por todas essa situação, entenderam o processo, né? E muitos vivem nessa situação. Alguns entenderam a ver na dor a possibilidade do crescimento, mas alguns ainda, pelo medo, vivenciam esse processo e tem medo de se envolver em relacionamentos com outra pessoa, porque traz isso de lá e a coisa dificulta. Né? Nós temos que entender, né, que se lá atrás a gente viveu, quer seja como guardião do coração silente, quer seja como construtor de destino, quer seja como sábio do umbral, né, nós chegamos até aqui. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de vir novamente para fazer alguma coisa em detrimento disso. O problema é você entender, é você buscar dentro de você onde a sua evolução parou para você dar a continuidade. É esse que é a nossa missão aqui, é descobrir. Né? Alguns, por exemplo, entenderam o que o sábio do umbral, então ele vai dar continuidade a isso. Ele vai ser orientador, ele vai ser honesto, ele vai ser sem interferir na vida das pessoas, mas entendendo a emoção. E, de repente, as pessoas se unem, querem fazer algo junto com o outro, num relacionamento, principalmente numa união de família, mas não entendem. Né? É ficar um atrofiando, né, a ideia do outro, né, e não desenvolve o que precisa ser desenvolvido. Então, a importância de nós conhecermos essas colocações aqui é para a gente entender, poxa, eu me relaciono com uma pessoa, tá? A pessoa nasceu no dia 17. Pô, o que essa pessoa está trazendo com ela? Ela é um sábio do umbral. Né? E, de repente, eu nasci lá no dia 29, né? Eu sou um desbravador do horizonte, eu já entendi tudo, minha alma evoluiu. Como que essas duas pessoas vão se conectar? Se elas não se entenderem, a coisa fica difícil, né? Então, veja bem, né? A maioria das pessoas, né? Até mesmo os sábios aí do umbral, precisamos de cura, porque quando nós passamos pelo véu do esquecimento, nós esquecemos tudo, entendeu? Esquecemos essa condição. A gente se coloca, né, na condição do esquecimento, chega aqui, cai numa família, a família não incentiva, e a gente acaba esquecendo, e a coisa vai passando, o sofrimento vai aumentando, não acrescenta nada na humanidade, né? Então, veja bem, né? Os nascidos entre 26 e 31 são os despertadores do horizonte. Então, é um grupo que como ele já sofreu tudo, ele já passou por tudo, ele já entendeu tudo, então ele está vindo para cá para trazer esse ensinamento, esse conhecimento para as pessoas. Né? Então, na verdade, essa colocação que eu estou fazendo aqui é que as almas, elas se conectam por afinidade de evolução também, né? Por exemplo, aquela mente curiosa, né, em descobrir coisas sobre o universo, ela vai se conectar com aquele que tem essa curiosidade, né? Aquele que tem um certo entendimento para estar orientando, e assim por diante. São as famílias estelares, né? As famílias estelares, qual é o propósito? Existe também os seres estelares que acharam por bem colocar nomes como arcturianos, como lemurianos, como os reis, né, como os reptilianos, né, e assim por diante. Cada um com a sua ideia, cada um com a sua missão a ser desenvolvida. Os felinos, né, que faz a proteção aí no universo, né, se você for ver realmente a essência de cada uma dessas raças estelares, né, a gente vai entender o processo. Só que quando a gente chega aqui na Terra, ninguém fala nada disso, e fica uma misturança só, e as pessoas se perdem nesse meio ali, né? Então, veja bem, as do último bloco aqui são as pessoas que desenvolveram e que necessita colocar em prática essa situação de repente, né? Ela tem um entendimento e despertar, mas nas minhas consultas eu tenho observado que pessoas com esse nível de evolução ainda não está desperto, ainda está muito imaturo na questão de alma, não sabe como começar, como
eu falo, faça uma trilha mística, mas o que é isso? A pessoa não sabe, né? De repente fala, como é que está o seu espírito? Então, eu facilito da melhor maneira possível, né? Eu falo alma, vamos, ao invés de alma, vamos falar espiritualidade, vamos falar anjo de guarda, vamos falar de mentor, né? Para que as pessoas tenham esse entendimento. Então, existem muitos caminhos conectados aí para que a alma possa evoluir, né? Entendeu? Essas pessoas aqui, elas criaram as próprias ideias para viver, né? E agora aqui, elas reencarnadas, né? Elas vieram apenas para ser exemplo, para auxiliar na evolução. Esse é todos nós. Nós viemos aqui para auxiliar a evolução das almas no planeta Terra. E nós não estamos fazendo a nossa parte, né? Então, é preciso que estejamos atentos a isso, né? Nós ficamos limitados, né, nos costumes de família, nas crenças limitantes, né, que não nos incentivaram a desenvolver nossas capacidades e potencialidades. E, infelizmente, né, quando nós reencarnamos, né, nós passamos aí pelo véu do esquecimento, todo mundo passa, né? E depois, às vezes, né, eu já falei disso numa live que eu fiz, né, as pessoas, meu pai me ensinou, minha mãe, ele simplesmente instigou você a lembrar de coisas que você já sabe, né? Já sabe, né? Fala sozinho, a criança fala sozinho, anda sozinho, fica em pé sozinho, né? Porque o pai está lá, o pai e a mãe estimulando a ficar de pé, a fazer as coisas no seu tempo certo, né? Tem pai e mãe que não faz isso, né? Agora as coisas estão mudando. Então, veja bem, primeiro nós adquirimos a consciência de que temos um corpo físico que abrigará a alma por um tempo determinado, né? Isso é evidente, ninguém consegue fugir disso, todo mundo sabe que a nossa passagem aqui é um tempo determinado, né? Existe um nascimento, um crescimento e um fim, a alma não, a alma é para a vida toda, então todo conhecimento adquirido você está reservando aí nos seus registros akáshicos e você pode acessá-los a qualquer instante que você queira continuar a sua própria evolução, né? Enquanto nós encarnados precisamos estar atentos, né? Não focar apenas no corpo físico, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, no nosso corpo mente, no nosso corpo alma, né? E para isso nós devemos buscar conhecimento, ouvir a intuição, prestar atenção aos insights, né? Para atender aos nossos propósitos individuais, tá? Então, diante disso, eu vou dando continuidade aqui a essa live, né, mas em separado, né, cada situação, né, por exemplo, quem nasceu no dia 1º ou dia 5, quem nasceu, para que nós aprendamos e entendamos esse processo, né, de evolução da própria alma. Ok? Gratidão pela sua participação aqui. Namastê.